Boa noite a todos que nos acompanham aqui na nossa live de estudo aqui do canal Amor do Calvário, parceria aí com a ADN Apologética, o pastor Mauro Alves. O pastor tem nos ensinado aí durante essas semanas, né, principalmente as semanas anteriores, sobre a questão das seitas, das heresias. É claro que nós estamos fazendo uma série, depois dessa série nós vamos partir para outros assuntos. Porém, nessa noite nós vamos estar falando sobre o mormonismo, o livro dos Mormons, o que seria o Mormon, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Então, nessa noite, aqueles que nos acompanharem vão ter uma perspectiva atual dessa seita e como é que eles trabalham, né? Dando a paz aí, a paz do Senhor a Vanessa, e a todos aqueles que forem entrando aí na nossa live dessa noite, que sejam bem-vindos e que o Senhor possa realmente falar, nos orientar quanto a essa seita que às vezes as pessoas não conhecem, né? Mas é necessário conhecer justamente para se proteger, né, dos ensinos sectários, também da maneira de abordagem, né, da forma que eles abordam cada um daqueles que eles vão encontrando. Que Deus possa abençoar. Aqueles que vão chegando na live, por favor, vão dando a paz do Senhor para nós, para a gente saber quem está nos acompanhando, porque realmente é um assunto que é necessário para os nossos dias, né? E, mais uma vez, agradecer a Deus, né? Porque o Senhor tem levantado homens que nem o pastor Mauro para nos orientar dessas seitas pseudo-cristãs que tanto têm trazido problema para o cristianismo bíblico. Boa noite, pastor Mauro, paz do Senhor, e as suas considerações iniciais para a gente dar início, né, à nossa live dessa noite. Senhor Leandro, boa noite a todos. Somos privilegiados, né? Agradecemos a Deus por essa oportunidade de poder agora abordar mais um tema aí dentro do campo dessa temática que nós estamos tratando aí, sobre religiões e seitas, né? Ou seitas e heresias. E acredito que será muito esclarecedor esse tema e também vai servir de alerta, né, para muitas pessoas que talvez não saibam. Muitos que colocam, às vezes, porque a pessoa fala de Jesus ou fala de Deus, acha que são cristãos. E nós vamos trazer aqui o ensino hoje, né, pelo menos sintetizar quem são os mormons, no que eles creem, que tipo de material, de literatura que eles usam e qual que é a finalidade e objetivo da, abre aspas, Igreja de Jesus Cristo dos Santos da última hora, né, dos últimos dias. Bom, então, pastor. Pastor, o senhor poderia orar para a gente dar início, para que o senhor possa ter um tempo maior aí para poder transmitir, né, mostrar para nós realmente aquilo que realmente é e a importância de nós, como cristãos, sabermos como lidar com esse tipo de pessoa, né, quando somos abordados. O senhor poderia orar para a gente dar início? Vamos orar, então. Soberano e eterno Deus, no nome de Jesus, o teu amado Filho, o nome que é sobre todo nome. Quero te agradecer por esse momento, por essa oportunidade, por mais uma noite que o Senhor preparou para nós aqui tratarmos sobre assuntos referentes ao teu reino. Amém. Que o Senhor agora possa nos orientar através do teu Espírito Santo, para que nós possamos conduzir tudo segundo a tua palavra. Que o teu nome seja glorificado e que o Senhor possa cada vez mais abrir o entendimento das pessoas para que possam se voltar para o ensinamento genuíno e puro das Escrituras, que é a bússola e o farol para que nós possamos navegar com segurança. Abençoe o Leandro, Vanessa, Valentina, todos aqueles que vão participar, minha família aqui também. No nome de Jesus, nós pedimos essas bênçãos e te agradecemos. Amém. Amém. Pastor, então, para começar, o que seria, entre aspas, aí, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ou o que seria o mormonismo, né? Para que as pessoas possam conhecer, dando a paz aí a Milena, a Michelle, que já entraram, e a todos aqueles que vão entrar. O que seria, então, o mormonismo? O mormonismo, ou a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que é
esse nome é posterior, depois eu vou explicar. Mas não sei se alguém aqui que já está participando teve a oportunidade de visualizar algum templo mórmon, que é considerado os templos mais bonitos do mundo, né? No meio do cristianismo. Então, o mormonismo, ele tem a sua história vinculada, inerente, a um homem chamado Joseph Smith Jr. Esse Joseph Smith, ele nasceu no século XIX, né? Dia de Natal, dia 25 de dezembro de 1805, no estado de Vermont, nos Estados Unidos. E o Joseph Smith, ele era o quarto filho, né, na ordem de quarto filho, de uma mulher chamada Lucy e de um homem chamado Joseph Smith. Ele recebeu o nome do pai. Se nós fosse transliterar para o português, seria José Smith, né? Uhum. E o pai de José Smith, ele era conhecido como caçador de tesouros enterrados. Ele gostava de procurar tesouros, né? E a mãe dele era muito supersticiosa, embora eles fossem cristãos. E o Joseph Smith Jr., ele, por várias vezes, ele se mostrou muito perturbado, né, pelas diferentes interpretações do cristianismo, das denominações, e ele sempre se perguntava qual seria a igreja verdadeira. Então, no ano de 1820, ele estava com 15 anos, 14 para 15 anos, e ele foi numa mata perto da casa dele para orar, e ali ele teria tido a sua primeira visão, né? Supostamente quando Deus, o Pai, e Jesus teria se apresentado para ele, né? Isso já começa a entrar em choque com a Bíblia, porque a Bíblia diz que Deus, em João capítulo 1, versículo 3, que Deus nunca foi visto por homem algum, né? Mas o Filho unigênito é o que fez conhecido. Mas Joseph Smith supostamente teria visto o Pai e o Filho, que disse para ele que não era para ele se filiar a qualquer uma dessas denominações, né? Dessas igrejas. 3 anos depois, em 21 de setembro de 1823, ele já tinha 17 anos, quando ele teria visto a sua segunda visão, se apresentou para ele um anjo chamado Moroni, que supostamente era filho de Mormon. Observe isso. Mormon supostamente era o líder de um povo que se chamava os Nefitas. Por isso que eles têm o livro de Nef também. No livro de Mormon tem o livro de Nef, né? E segundo ele, esse anjo Moroni, os Nefitas teriam habitado na América, né? E o anjo Moroni apareceu para ele dizendo que Deus o havia escolhido para que ele traduzisse o livro de Mormon para o inglês. E segundo também o anjo Moroni, esse livro de Mormon teria sido compilado pelo pai do anjo Moroni, né? Que era o Mormon, chamado Mormon, lá pelo 4º século, mais ou menos. O livro, segundo Joseph Smith narra, o livro ele era escrito em placas de ouro. E ele estava escondido ali próximo, né? Nessa época ele já vivia em Palmira, já no estado de Nova York, já não estava mais em Vermont, né? E aí ele, no dia 22 de setembro de 1827, ele teria recebido essas placas, que ele chamou de Urim e Tumim, do anjo Moroni. E aí ele ficou, segundo o que ele conta, ele teria ficado atrás de uma cortina, e ele foi ditando para um amigo dele, e o amigo foi compilando, né? Foi escrevendo. Então, no ano de 1830, finalmente essa tradução já estava pronta, né? E aí foi publicado esse livro com o nome Livro de Mormon. Eu já quero até ler um texto aqui antes, né, que é bem conhecido, está em Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, diz assim: mas ainda se nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue outro evangelho, além do que já pregamos, seja anátema. Como antes temos dito, assim agora novamente digo. Paulo está dizendo, se alguém vos pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Se você olhar o livro de Mormon, depois eu vou pegar aqui e vou mostrar, na capa do livro de Mormon está escrito um outro evangelho de Jesus Cristo. Ok? Na própria capa. Eu vou mostrar depois aqui. E então nós já começamos a ver, né, as contradições
para eles, o livro de Mórmon é superior à Bíblia. Eu vou explicar por quê depois. Agora, uma coisa interessante também, o Leandro, é que, segundo o Joseph Smith, durante o processo de tradução, ele teria recebido a visita de João Batista também. O morto voltou. E teria dito para ele que ele deveria completar o trabalho que Deus tinha dado para ele restaurar o verdadeiro evangelho, ou a verdadeira igreja, porque todas as igrejas estavam corrompidas. Lembrando que as seitas, o nascedouro da seita é sempre esse. Apareceu um anjo, né, as igrejas estão corrompidas, e o livro de Mórmon, para quem não sabe, você pode receber até na sua casa de graça, se quiser, né? Supostamente, ele conta a história de um povo que veio viver lá no meio leste da América do Norte, né? E esse livro ele cobre o período de 600 a.C. até 400 depois de Cristo. A ordem cronológica dele, né? Ele fala de um povo chamado Jareditas, que, segundo ele, teria originado lá de Babel, da Torre de Babel, veio para a América, né? Para o centro da América, mas depois acabou perecendo porque eles eram muito imorais, né? Ele descreve também alguns judeus que fugiram da perseguição em Jerusalém e vieram liderados por um homem chamado Nefe, né? E os judeus eram divididos em dois grupos, os nefitas e os lamanitas. Vai escutando. E eles brigavam entre si, esses dois povos. E aí depois, com o tempo, os nefitas foram eliminados lá para 428 depois de Cristo. Os nefitas. E os lamanitas, eles continuaram. Segundo ele, os lamanitas são os que deram origem aos índios americanos, do Velho Oeste lá americano, né? Você vê quanta fantasia. Bom, depois da publicação do livro de Mórmon, estou dando uma síntese aqui, né? Aí o mormonismo alavancou, expandiu, né? E acabou depois, muitas pessoas aderiram ao mormonismo, porque o mormonismo, ele aceita alguns desvios do cristianismo, né? Por exemplo, pluralidade de deuses. Quando eles lêem o versículo 1, capítulo 1, versículo 1 do Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, a palavra Elohim, que aparece lá, para eles é 3 deuses, porque é plural, né? Então, para eles é 3 deuses. A palavra Elohim é uma palavra plural. Nós sabemos que não é 3 deuses, né? É um Deus só em 3 pessoas. E aí também, outra coisa, né? Poligamia é muito praticada no meio dos mormons. Inclusive, o Joseph Smith teve 27 esposas. Ok? E a perseguição que teve sobre ele, por causa de muita coisa que ele aprontou, né? Ele vivia em conflito com as autoridades. Ele acabou mudando lá para Nauvoo, no estado de Illinois, né? E aí ele começou... Ele destruiu, ele e o irmão dele acabou destruindo uma gráfica que publicava artigos contra os mormons, e ele foi preso. E quando ele estava nessa prisão, a prisão foi invadida, e ele morreu, ele e o irmão dele, foi morto a tiros lá. E aí depois que ele morre, a igreja se dividiu em 2 grupos. A viúva dele, né, que era uma das 27 mulheres que ele teve, aí ela vai lançar esse nome. Ela reorganiza a igreja com o nome de Igreja Reorganizada dos Santos dos Últimos Dias. E o filho dele, o tal de Brian, ele então acaba liderando, a partir de 1847, ele lidera o outro grupo, né? Esse Brian também teve 25 esposas. E aí ele coloca o nome de Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E aí ficou 2 vertentes dos mormons, né? Então aqui uma síntese histórica. Enquanto você vai falando aí, Leandro, eu vou pegar o livro de Mórmon aqui para a gente dar uma olhada. Ok. Bom, desvio doutrinário que não falta aí, desvio de realidade do que é a palavra de Deus, né? Então, a gente já percebe que quando começa a seguir com muitas coisas, a gente já fica até... já sabe que realmente é uma seita, né? Quando qualquer coisa que sai da realidade escriturística, bíblica, a gente tem que refutar, a gente não pode aceitar, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Aí o pastor Mauro está aí com o livro de Mórmon aí, ó, para os irmãos conhecer. E está escrito aí, ó, o Outro Testamento de Jesus Cristo, só para ter uma ideia da falácia desses mormons aí. O pastor Mauro, o Carlos está perguntando aqui por que tem aquelas construções de obelisco nos templos dos mormons.
Então, antes de eu responder, eu quero indicar esse livro aqui, ó. Esse livro aqui, ele é muito interessante, Argumentando com os Mormons. São dois escritores americanos e a partir das escrituras, né? Como a gente pode argumentar com os mormons a partir das escrituras? São dois americanos, é um livro editado pela CPAD. Quem estuda, pesquisa religiões e seitas deve ter esse livro aqui, Argumentando com os Mormons a partir das escrituras. Então, as construções mormon têm uns templos lindos. Geralmente tem os obeliscos. Pouca gente sabe que o obelisco, na verdade, é um órgão genital masculino, né? Representa um órgão genital masculino. Porque os mormons, eles têm... Joseph Smith, ele teve uma ligação muito grande com a maçonaria. E desde aquela época já tinha esse costume de se construir as construções com aquele obelisco. Isso era característico da época, do século XIX. Então, isso virou uma tradição. E ele também teve uma ligação, ele dava palestras na maçonaria, e há um boato muito forte de que ele tenha sido um maçom de grau alto, né? Joseph Smith. Meu Deus. Agradecendo aí o Robson, a paz do Senhor, seja bem-vindo, viu? Pastor Robson, mano. Pastor Robson? É o pastor Robson lá do Recife, né? Deus abençoe, um abraço. Deus abençoe, pastor. Seja sempre bem-vindo aqui nas nossas lives de estudo aqui do Amor do Calvário, em parceria aí com a ADM Apologética. Pastor Mauro, então, até essa questão do obelisco aqui, além de ser uma tradição, tinha até mesmo cunho relacionado à maçonaria? Sim, sim. As construções mormon, elas são muito parecidas com as construções que a maçonaria utiliza, né? Eles têm... Isso daí era uma tradição na época, pirâmides nos túmulos. Isso sempre foi, né, tradição na época do século XIX e início do século XX. E os templos mormons são muito bonitos, né? Então, agora vem uma outra pergunta. O mormon crê na Bíblia? E qual que é a realidade que ele tem da Bíblia Sagrada? A Bíblia, então, está abaixo do livro dos mormons. Para os mormons, a Bíblia, eles crêem na Bíblia sim, só que a Bíblia para eles ela é falível. O livro de Mormon não, por isso que Deus teria dado, abre aspas, o livro de Mormon para Joseph Smith, que seria um complemento da Bíblia, né? Porque a Bíblia, segundo os mormons, ela foi corrompida através dos séculos, né? Foi mexida pelos concílios e adulteraram, Constantino, eles têm uma série de argumentos, né? Então, também eles dizem que ela foi incorretamente traduzida, né? Portanto, está corrompida. Por exemplo, muitas coisas que eles têm, por exemplo, da Bíblia que eles utilizam, ela foi removida, né? Como, por exemplo, eles creem naquele livro de Jazer. Já ouviu falar do livro de Jazer? Que é um livro que fala, inclusive é falado na Bíblia, né? Josué 10, 13, o livro de Jazer, que é um livro antigo, fala de cronologia, né? E eles têm também, além da Bíblia, mostrar para vocês aqui, Leandro, se você me permite, algumas fontes de autoridade, né, que os mormons utilizam. Né? Eles continuam mantendo a Bíblia, ok? Só que eles dizem assim, nós cremos, é uma declaração deles, ó, nós cremos ser a Bíblia a palavra padrão, a palavra de Deus, o quanto seja correta a sua tradução, regra de fé número 8. Em outras palavras, eles dizem que a Bíblia ela só pode ser tida como fidedigna se ela for traduzida segundo as regras dos mormons, segundo o que o mormonismo propõe, né? E ela tá, inclusive tem uma Bíblia que eles traduziram nela, ela não chegou, que o Joseph Smith traduziu, não chegou a ser publicada, mas eles utilizam ela ainda. E aqui no Brasil, eles adotam a versão revista e corrigida. Né? Eles usam a Bíblia assim, só que bem fora do contexto, como é característico das seitas. Versículos isolados, sempre daquela maneira tradicional das seitas. Né? E algumas fontes de autoridade mormon, que eu quero mostrar para vocês, são várias que eles têm, né? Por exemplo, também outra coisa, algumas passagens da Bíblia que eles acham que é contraditória, né, para aquilo que eles crê,
eles trazem de outra forma no livro de Mórmon, porque o livro de Mórmon, como o Joseph Smith ele não tinha muita formação secular, né, a formação dele era baixa, ele fez o seguinte, tem muitos trechos do livro de Mórmon, muitas passagens, que ele plagiou coisas da Bíblia. Isso é dito pelos especialistas em escrita, porque tem partes do livro de Mórmon que a linguagem é bem paupérrima, bem simples. Você vê que é dele mesmo. E outras você percebe que é bem erudita, que ele acabou plagiando da Bíblia e de outros livros, né? Então, vamos caminhar para falar um pouquinho sobre essas... Além da Bíblia, eles utilizam o livro de Mórmon, são fontes de autoridade dele, né? Que é a igreja de Mórmon, eles colocam a sua fé e confiabilidade no livro de Mórmon como fidedigno, mais que a Bíblia, porque o profeta Joseph Smith, para eles, tem a mesma autoridade de um profeta bíblico. Ok? Certo. Então, esse livro de Mórmon, na verdade, ele é um livro bem estranho, né, de ponto de vista da teologia bíblica, né? A ciência também, a arqueologia, encontrou várias falhas de locais que ele menciona na América do Norte que nunca existiu, né? No livro de Mórmon. E também ele diz que a Nova Jerusalém vai pousar na América do Norte, viu? Segundo o que ele fala. E vamos caminhar mais um pouquinho aqui. O que eu poderia falar para vocês? Pastor, só tira uma dúvida aqui com relação ao que a Margarete colocou, até o pastor Robson colocou aqui, mas ela pergunta, pastor, onde eles se apegam para batizar os mortos? Ouvi dizer que eles possuem um histórico de nomes de pessoas que morreram para batizá-las. Procede? Aí o pastor Robson até colocou um texto aqui de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 29. Então, eu ia deixar para explicar, vou deixar para explicar depois isso daí, que a hora que a gente for entrar na doutrina deles, eu vou explicar o que significa o batismo pelos mortos, por que eles fazem isso e o que Paulo está querendo dizer. Ele se fundamenta nesse texto que o pastor Robson colocou aí, né? 1 Coríntios 15, 29, depois eu vou explicar por quê. Só quero terminar essa questão das fontes de autoridade, para a gente... mais uma fonte de autoridade que eles têm também é a experiência do ardor no peito do anjo Moroni, né? Segundo o que eles explicam, isso está lá no livro de Moroni, capítulo 10, versículos 4 e 5. O livro de Moroni é um dos livros que está dentro do livro de Mórmon, né? E quantos livros são dentro do livro de Mórmon, pastor Paulo? Aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ele é um livro que ele tem ele tem número de página dele, 221 páginas, né? Eu não vou saber falar agora o total do número de livros, mas é fácil só os irmãos pesquisarem aí, né? Uhum. Eu não me recordo, eu já estudei isso aqui exaustivamente, mas eu não recordo agora. Inclusive, quando as pessoas pedem o livro de Mórmon em casa, esse livro aqui, ele recebe essa foto aqui dentro. Ó. Deixa eu ver, pastor. Você tá... Rapaz. Seria a foto de Jesus, né? Supostamente de Jesus, dizendo que seria Cristo. Ele vem dentro do livro de Mórmon. E qualquer um pode pedir esse livro aqui pelo correio, ele vem, só que depois você vai receber a visita de um Mórmon também, e geralmente eles vêm em 2. Porque... Para ver se você tem o ardor do peito, né? Porque eles trabalham sempre em 2, um brasileiro e um americano, né? Aqui no Brasil. Se é no outro país, alguém daquele país, eles só andam em 2. Eles vêm para uma determinada cidade onde não tem trabalho, e chega lá, eles são adotados por uma família que eles evangelizam, e eles ficam morando na casa daquela família até eles estabelecerem um trabalho ali. E ali eles dão todo o suporte, a família mantém eles, aí eles vão para outro lugar. Geralmente eles andam vestido igual, né, parecendo camisa de cobrador de empresa de ônibus, calça azul e camisa branca com uma plaquinha aqui, né? Então, o que seria o ardor no peito do anjo Moroni? É um teste que eles fazem, uma análise bem objetiva, né? Que é uma experiência subjetiva, que eles dizem o seguinte: desde o momento em que a pessoa ela adere ao mormonismo, se ela recebeu ardor no peito, significa que essa pessoa ela é uma pessoa sincera.
Se ela não recebeu o ardor no peito, essa manifestação, então essa pessoa não é sincera, ela vai passar por como sendo insincero. Você não recebeu porque você não é sincero. É o ardor no peito do anjo Moroni. Eles fazem uma oração lá e a pessoa supostamente vai receber, né? Mais um livro de autoridade, né? Uma fonte de autoridade. O livro mais correto da Terra, segundo o que eles dizem, seria o livro de Mórmon. Né? Para eles é a pedra angular da nossa religião, eles dizem. Isso aí tem várias fontes aqui. Eles têm também a Pérola de Grande Valor, que é um outro livro que eles utilizam. Eles têm a Declaração de Smithsonian Instituição, que é uma instituição que o Joseph Smith fundou, né? Museu Nacional da História Natural de Washington, nos Estados Unidos, e eles têm desmentido a afirmação de que o mormonismo, ele cita alguns lugares, por exemplo, como eu disse, lá na América do Norte, e outros lugares que eles citam, que teria locais ali, quando os arqueólogos foram pesquisar e outras fontes de ciência, não encontraram esses lugares e dizem que nunca existiu esses lugares. Então existe falha. Se você pegar a Bíblia cita lugares, e quando se encontra algum tipo de suplemento arqueológico, aquilo vai ratificar o que a Bíblia diz. Então o livro de Mórmon não passa no crivo da ciência. Né? O que mais que eu poderia falar assim? Doutrinas e Convênios, também é outra fonte de autoridade. É o segundo livro, né, sagrado dos Mormons. Em novembro de 1831, numa conferência, né, em Ohio, foram tomadas essas resoluções definitivas de que eles deveriam também ter novas publicações, né? Pérola de Grande Valor, que eu citei, declarações oficiais, e assim são as... E Bíblia que é bom nada, né, pastor? Não, Bíblia, só como eu te falei, eles usam a Bíblia, mas dizem que a Bíblia só pode ser fidedigna se ela for interpretada segundo os conceitos e as ideias dos mormons. Eles têm também lá o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E segundo eles, só pode ser um sacerdote mormon. Tá certo. Pastor, o cara está perguntando aqui como ele pode fazer o pedido do livro dos Mormons e onde ele pode fazer esse pedido. Fácil. Só entrar pela internet, você já vai ver lá como pedir o livro de Mormon. Aí você vai preencher um cadastrozinho bem simples, dá o seu endereço e o livro vai lá no seu endereço. Vai no endereço, aí depois, só cuidado com isso aí, hein? Saiba manusear, porque esse tipo de material aí, apesar que o Carlos já sabe como lidar com isso. Pastor Mauro, deixa eu perguntar para o senhor aí, quem é Jesus para o Mormon? Quem é Jesus e qual é a visão que eles têm de Jesus, se ele tem a mesma, na visão Mormon, Joseph Smith está no mesmo grau que Jesus, no caso? Então, geralmente a gente classifica uma seita como seita a partir de estudos e definições que eles têm a respeito de Deus, de Jesus, do Espírito Santo, da Bíblia, né, do porvir, das coisas futuras, do estado intermediário dos mortos. Então, eles creem em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, mas para eles o profeta Joseph Smith está acima de Jesus. Porque eles dizem que Jesus foi polígamo, que casou várias vezes, que Jesus teria outras mulheres, teria casos com Marta e Maria, com Maria Madalena. Segundo eles, Jesus, quando ele fez o primeiro milagre dele, lá em Caná da Galileia, ele estava no seu próprio casamento. Agora, a Bíblia desmente isso daí, porque a Bíblia diz que Jesus foi convidado para aquele casamento e ele não poderia ser convidado para o seu próprio casamento, né? Isso é absurdo, né? E eles, qual que é a realidade deles para ser polígamo? Quer dizer, para ter várias mulheres aí? Não, então, aqui eu quero mostrar alguns motivos por que o mormonismo é um pseudo-cristianismo, é um falso cristianismo. Porque tem pessoas por aí que são de igrejas evangélicas que acabam chamando mormons, testemunho de Jeová, de irmão, né? O pastor Edinaldo entrou aí, um abraço. Deus abençoe, pastor Edinaldo, Pai do Senhor. Deus abençoe. Então, o mormonismo, então, vamos caminhar, né? Primeiro, porque eu já falei que ele ensina
que a Bíblia ela não é, que ela é infalível, que ela é falível, né? Ela tem erros de traduções e assim por diante. Inclusive tem uma declaração aqui, ó. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus até onde for traduzida corretamente. Cremos que o livro de Mórmon também é a palavra de Deus. Declaração de fé, artigo número 8. Então, segunda coisa também, o mormonismo ensina que Deus é um homem glorificado e que tem corpo físico. Ok? Eles ensinam isso. Então, você já vê que, quando a gente vai analisar isso na Bíblia, então aqui tem uma declaração deles no Doutrinas e Convênios, página 131, verso 22. Deus mesmo já foi como nós, agora é um homem glorificado. O Pai tem um corpo de carne e osso tão tangível quanto o dos homens. Meu Deus. Vamos lá. E segundo eles também, Maria, ela não teria tido Jesus, o nascimento virginal de Maria, eles negam, né? Porque segundo eles, o Pai é Deus, mas que não, ela não teve esse nascimento. Jesus não teria nascido de uma virgem. Outra coisa, o mormonismo ensina peremptoriamente de que Jesus e Lúcifer eram irmãos, são irmãos, ok? Mas isso, essa aí. Isso está lá no Doutrina Mormon, por Bruce McConaughey, página 163, 164. O mormonismo ensina que Jesus Cristo também era casado e tinha várias mulheres, né, como eu falei para vocês. Inclusive em Caná da Galileia foi o casamento dele, né? Isso aí é um absurdo. O mormonismo ensina que a verdadeira igreja deixou de existir e foi restaurada por Joseph Smith, e para ser salvo, como todas as seitas dizem, são exclusivistas, precisa passar por lá pela igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Ok? E mais uma coisa só, o mormonismo também ensina, aí eu vou entrar naquela questão, que a salvação dos mortos, ela pode ser adquirida através de batismo por procuração. Então vamos ler o texto lá que o pastor Robson colocou aí, 1 Coríntios 15, 29, né? Quero explicar aqui. É muita heresia, hein, pastor Mal? Isso aqui nós estamos só sintetizando, né? 1 Coríntios 15, versículo 29, diz assim, ó. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam, por que então se batizam por eles? Observem que Paulo está fazendo uma pergunta, né? Eles utilizam esse texto aqui para, vamos supor que eles tiveram um parente e esse parente morreu sem ser mormon. Então o que ele faz? Ele vai lá e se batiza por aquele parente, e aquele parente então teria por procuração, por extensão, recebido a salvação. Agora eu vou explicar o que é o batismo pelos mortos. Primeiro entender que Paulo, quando ele escreve 1 Coríntios 15, ele está fazendo uma construção aqui, refutando os saduceus que não criam em ressurreição. Primeiro ponto, que era uma seita, das principais seitas dos dias de Jesus, né? Outro sim, quando ele está dizendo assim, de outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, na tradução, no texto original, na verdade está escrito assim, que farão os que batizam os mortos? O texto original diz assim. O que significa isso? Você já viu um funeral de um judeu, Leandro? Não, nunca vi não, pastor. É assim, ó, o nosso funeral, né, nós que somos cristãos, tá lá a pessoa lá no caixão, a gente fica se aproximando ali, a tampa tá sempre aberta, né? A gente vai lá, até beija a pessoa que partiu. O funeral do judeu é totalmente diferente do nosso. Né? O funeral do judeu, quando morre um judeu, a primeira coisa que eles vão fazer, só vai uma pessoa da família acompanhar, já tem um grupo funerário, especificamente já judeu também, que vai preparar o corpo. Aquela pessoa mais próxima da família, ele vai ficar ali com a pessoa até o fim. Só que eles vão envolver o corpo da pessoa. A primeira coisa que eles fazem é batizar o corpo. O que eles fazem? Eles vão mergulhar o corpo em água. Vai submergir o corpo. Isso aí é o batismo dos mortos. Batizar os mortos. E aí, no que tange
Quando eles tiram, eles vão pegar a pessoa, vão envolver numa mortuária branca e depois colocar a pessoa num caixão de pinho, madeira de pinho, que é bem simples, porque eles não têm luxo nenhum no funeral, não é igual aqueles caixão americanos que tem travesseiro, porque eles dizem que eles querem demonstrar na morte a fragilidade do ser humano. E o caixão sempre lacrado. Ok? Sempre lacrado. Então, o batismo pelos mortos é o batismo dos mortos, na verdade. Essa tradução aqui, ela não está boa. Quando você pega o texto grego mesmo, você vai perceber que farão os que batizam os mortos. Por que eles fazem esse procedimento? Depois que eles vão, sepultam a pessoa, o judeu, eles fazem esse procedimento porque eles acreditam que a pessoa, o judeu, que a pessoa vai ressuscitar depois. Aí está dizendo, então, de outra maneira, o que farão os que batizam os mortos? Se absolutamente os mortos não ressuscitam. Porque o judeu faz todo esse procedimento porque ele sabe que, não obstante toda essa transitoriedade e toda essa pequenez do ser humano na morte, mas ele vai ressuscitar. Então, o batismo, batizar os mortos é isso. E aí os mormons pegam esse texto isolado, e o que a teologia nos ensina é que quando tem um texto isolado, que não tem outros textos que lançam luz nele, você não pode fundamentar nenhuma doutrina nele. E aqui Paulo está questionando, perguntando, e aí eles vão dizer que é para batizar os mortos. Isso aí, o senhor vê como que isso aí é sério, né? Até porque você tem que conhecer o contexto histórico do que Paulo está escrevendo para você entender essa passagem da Escritura. E aí, muitas vezes a pessoa não conhece o contexto histórico e aí ela cai nessa armadilha, né? Por não conhecer, e aí cai nessa armadilha onde eles aproveitam as brechas para poder atacar, né? No caso. O Carlos está colocando... Pode falar, pastor. O pastor Robson está dizendo que para os mormons, Deus era um homem, né, que se tornou Deus, e todos podemos ser deuses. Eu ia chegar lá, exatamente. Eles também classificam o homem como que todos os homens podem ser Deus, né? E que cada Deus pode ter o seu próprio mundo. Isso é verdade, que o pastor Robson acabou de comentar aí. Obrigado, pastor, pela ajuda aí. O Carlos está perguntando por que, pelo menos o que vejo, eles lutam pelo único ministério de missionário. Porque o ministério deles lá é o seguinte, é o missionário, que é aqueles que vão evangelizar, como eu falei, né? Sempre eles mandam um americano para discipular alguém de outro país e eles andam sempre em dois. E eles vão preparando. Então o cargo de missionário é muito importante. Agora, acima do missionário está o sacerdote, que é o que ministra lá, né? E ele só pode ser sacerdote se ele for mormon, que, segundo eles, é a segunda ordem de Melquisedeque. O pastor Robson está falando aqui que o tema de 1 Coríntios 15 é ressurreição e não batismo. Exatamente, porque ele está refutando os saduceus a respeito da ressurreição. Que não cria na ressurreição. Exatamente. Então, a questão, no caso aí de posições eclesiásticas, essas coisas, então ele só tem o sacerdote e só tem o missionário, pastor irmão. Eles têm as pessoas que cooperam lá também, que eles chamam de obreiros, né? Mas, na verdade, os cargos mesmo importantes é o missionário, que eles enviam, e o sacerdote lá dentro, né? Certo. A Margarete está aqui colocando, né? A esposa do Fernando. Deus abençoe aí sua família, o Fernando, toda a família aí. Ela coloca aqui, assim como o catolicismo ensina a ascensão de Maria, tem alguma coisa a ver isso aí, pastor? Não. Isso aí é outra coisa, né? A ascensão de Maria já é outra coisa. O que eles dizem é o que o pastor Robson falou aí, né? Que para eles o Deus seria um homem, depois se tornou Deus. Eles não crêem no nascimento virginal de Jesus, né? Isso aí eles refutam. Dizem que Jesus e Lúcifer são irmãos, né? Isso eles afirmam peremptoriamente. E também eles são a favor da poligamia. Nós sabemos que a poligamia aqui no Brasil é crime, né? E é antibíblico. Mas no Antigo Testamento tinha. Só que eu já expliquei, acho que até numa live aqui, não sei se foi aqui ou em outro lugar, que eu disse que no Antigo Testamento Deus tolerava essa situação, mas o projeto de Deus inicial sempre foi o casamento nuclear monogâmico. Homem, mulher e sua prole. Certo. O Rony está perguntando aqui, Deus abençoe, Rony, sua vida, obrigado pela participação. Ele está colocando aqui, os mormons têm um templo para se reunirem?
Tem, né, pastor Mauri? Aqui assim, em cidades maiores até é mais fácil de ver, né? Nos interiores, no interior do Brasil, assim, em cidades mais do interior, quase não se vê tantos mormons, né? Não tem aí não, em Linhares? Aqui em Linhares eu creio que tem sim. Aqui eu creio que tem. Eu lembro que quando estava em Colina nunca vi, assim, Bebedouro eu vi alguns mormons, né? E em Barretos eu vi que já tem o templo mormon já. Tem, os templos deles são muito bonitos. Tem Tupã, que eu conheço aquela região toda lá, Marília, Tupã, Presidente Prudente, os templos deles são excepcionais. Muito bonitos os templos. Eu lembro em São Paulo, eu vi um templo bem grande deles, tinha até a agência de correio lá dentro, tem um monte de coisa que eles colocam lá dentro para chamar as pessoas, né, no caso. Então, Rony, os mormons têm templo sim, e eles eles vão de 2 em 2 aí visitando as casas, né? Parece até uma roupa de garçom, ou até mesmo de cobrador de ônibus, que o pastor Mauro falou aí. Ô, Leandro, oi. Quando eles dizem que Deus é homem, né, eles estão totalmente na contramão do que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz em João 4:24, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Como eu expliquei aqui na outra live, a diferença de Deus para o homem é que nós somos uma alma que possui um espírito e um corpo. Deus, ele é um espírito que possui 3 almas, né, que são as 3 pessoas, personalidade. Então Deus é espírito, Deus não é homem. E lá no Antigo Testamento diz que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Olha aí, o pessoal aqui de Linhares já está me avisando aqui, ó. Obrigado, viu, Patrícia, Margarete, já estão me avisando que tem aqui em Linhares, tem sim. Eu não conhecia, sinceramente, eu não conhecia, até porque eu não sou daqui, estou há pouco tempo aqui em Linhares, mas em Linhares tem o templo no bairro Conceição, misericórdia, que o Senhor possa guardar o povo dele aqui nessa cidade aqui. Pastor Mauro, como que é a questão moral dos mormons? O senhor já falou dessa questão da poligamia aí, que é absurda, né? Mas como que é a vida deles, a pessoa quando se torna mormon, como que é o viver dele com a família, convívio, se ele muda o jeito de ser, a forma de tratar os pais e por aí vai? Não, a questão moral dos mormons, como eu falei, o mormonismo, ele acaba flexibilizando muita coisa que o cristianismo ortodoxo, o cristianismo puro, não flexibiliza. Caso de poligamia e outras coisas mais, né, dentro do prisma moral. Agora, quando ele se torna mormon, isso é característico de muitas seitas, não só dos mormons, né, mas há um afastamento muito grande dele com a família. Geralmente, se a família não for mormon, há uma tendência de que ele vai se afastar da família. Isso é característico também das testemunhas de Jeová, dos próprios adventistas e assim por diante. As seitas mais radicais, quanto mais radical ainda. E o pastor Robson, essa interpretação que ele está colocando, a interpretação correta, Salmo 82, né? Exatamente. Inclusive tem pregadores neopentecostais, né? Que fica dizendo que filho de Deus é Deusinho, baseado no Salmo 82, que na verdade Deus está falando com magistrados lá, com juízes, e está perguntando, vós sois deuses? E aí depois é uma ironia, exatamente, é uma figura de linguagem, trata-se de uma ironia. E depois ele vai dizer, vós sois homens, julgai com retidão, né, e com equidade a causa dos órfãos e das viúvas. Exatamente, Deus está falando com os magistrados que tinham, no conceito deles, eles se sentiam como deuses. Mas Deus está dizendo para eles, vós sois homens. O Margarete, eu não ia falar o nome do pastor, não, mas você já falou aí, tá aí, ó. É isso aí mesmo. Isso aí mesmo. Marcos Feliciano, exatamente. Dessa conversa fiada aí com o homem, filho de peixe, peixinho, né? Filho de cachorro, cachorrinho, filho de Deus, Deusinho. Vai nessa conversa fiada aí. Então, o pastor Robson está falando que o texto lá do Salmos é a palavra Elohim, né? A palavra hebraica que, na verdade, ela é uma palavra plural, né? Como tem lá no Gênesis capítulo 1, versículo 1. Entretanto, por que essa palavra é plural? Porque esse texto pode ser utilizado tanto para magistrado, para juízes, como também para, no caso lá, Deus mostrando as 3 pessoas, plural.
e aí os mormons interpretam isso daí como deuses, né? Certo. Pastor, e qual é a diferença de um mormon com o testemunho de Jeová? Eles têm as mesmas crenças ou são crenças completamente diferentes? Não, bem diferente, Leandro, totalmente diferente, né? Eles, no caso dos testemunhos de Jeová, eles acreditam que Jesus seria um Deus com letra minúscula, um Deus criado por Jeová, né? Os mormons, de uma síntese que eu falei aqui, é aquilo que eu expliquei aqui, né? Eles não têm praticamente nenhuma crença parecida com as testemunhas de Jeová, não. É bem diferente o que eles professam, né? Certo. E a liturgia de culto deles, como é esse processo litúrgico, essa maneira de lidar com essa forma mais eclesiástica? O senhor já falou da questão do sacerdote, né? Mas eles cantam? Como é cantam, tem cânticos, louvores, eles têm uma liturgia, assim, eles lêem os textos, né, do livro de Mormon, Pérola de Grande Valor, eles têm uma liturgia, fazem as pregações deles, as dissertações deles, né, uma liturgia um pouco parecida com as igrejas cristãs, né? Certo. Um pouco parecido. Tá colocando aquele outro pregador famoso ia gostar dessa passagem aí. Ele disse que o ser humano passa por uma deusificação. É outro herege também, né? Tá falando besteira, só fala coisa que não tem nada a ver. E a Patrícia está colocando, minha irmã já foi dos mormons. Foi um tempo bem difícil, porque ela se afastou de todos dentro de casa. Ela deixou de ser há mais de 20 anos e até hoje eles vão atrás delas, são bem insistentes. Com certeza eles devem ser bem queixo duro para isso, né, pastor Mauro? Deve perseguir a pessoa, ficar atrás, né, e tudo mais, né? São irredutíveis, eles se afastam mesmo e é uma lavagem cerebral, né? As seitas têm essa capacidade de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas. Você pode mostrar os textos para eles que a Bíblia refuta, que eles não... Primeiro que os mormons já não creem que a Bíblia é infalível, né? Mas mesmo, por exemplo, Testemunho de Jeová, você mostra os textos, o Adventismo e outro, tá o texto dizendo ali, é verde, eles estão dizendo que é azul. Isso aí não adianta. Entendeu? Concordo com o senhor, viu, pastor Robson? Tá bem cheio de heresia mesmo, não é verdade? E a frase realmente sai lá do Kenneth Reagan, com certeza. Uma questão de heresia é por aí. É esse caminho aí que leva. Ô, pastor Mauro, com relação à questão dos mormons, como eles veem a questão do cristianismo? O senhor já falou que eles olham como se fosse um desvio e tudo mais, né? Pode-se dizer que um mormon é um pseudo-cristão? É um pseudo-cristão, porque nós só classificamos uma seita, um grupo ou uma denominação como seita, depois que você estuda, né, os conceitos deles, os aspectos morais, doutrinários e sociológicos. E aí você vai perceber o que ele professa, qual é a crença que ele tem a respeito da Bíblia, a respeito de Deus, do porvir, da eternidade, né, o estado intermediário dos mortos, o que ele crê a respeito de Jesus, do Espírito Santo. Se estiver de acordo com a Escritura, ele não é classificado, aquele grupo não é classificado como seita. Se estiver destoando, não estiver em harmonia, não tiver embasamento, não achar suporte nas Escrituras, é classificado como seita. Então, no caso deles, eles estão enquadrados dentro das seitas chamadas pseudos cristãos. Certo. E o que eles falam da parte escatológica? Questão de volta de Jesus, como que é esse procedimento na linguagem mormon? É uma derrocada escatológica. Eu até aconselho as pessoas que têm filtro, né, que conseguem ter filtro, primeiro não deixe de comprar esse livro, Argumentando com os Mormons, né, a partir das Escrituras. E também um livro de Mormon para dar uma olhada, porque lá eles vão falar muitas coisas, né, muitas passagens ali que são estranhas, um livro no mínimo estranho. Então é uma salada, a escatologia deles é uma salada. Por exemplo, eles dizem, Leandro, que no caso, os humanos eram espíritos pré-mortais. Meu Deus. Os humanos eram espíritos
pré-mortais, né? Eles têm uma série de doutrinas que são, no mínimo, estranhas. Certo. Exclusivistas, né? Porque para você ser salvo, você tem que passar por lá. São proselitistas também, porque eles acabam tentando evangelizar pessoas de outras igrejas, né? Uhum, com certeza. A Margarete está colocando aqui, pastor, qual a justificativa de ocultar o próprio e aderir a Adão e Eva para homens e mulheres? Como eu não entendi bem essa pergunta. Não entendi a pergunta também. Por favor, Margarete, coloca de novo aí para a gente poder entender. O Rony, o pastor até explicou sobre essa questão da Bíblia. Você está perguntando se eles usam a mesma Bíblia. Aqui no Brasil eles usam a Revista e Corrigida, mas a Bíblia ela não é infalível para eles, né? Então, no caso, eles usam textos isolados, né? O livro de Mórmon ou outro evangelho está acima da Bíblia para eles. Mostra de novo, por favor, pastor Mal, o livro de Mórmon aí para o Rony ver. Olha o que está escrito aí no livro aí, Rony, ó. O livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo. E a Bíblia fala que nós não devemos aceitar o outro evangelho, né? Seja anátema. Seja anátema, exatamente. Margarete, coloca de novo, por favor. Agora ela colocou aqui. Pastor, qual a justificativa de ocultar o próprio nome e aderir a Adão e Eva para homens e mulheres? Isso daí eu não sei explicar exatamente por que eles fazem isso, mas isso daí também às vezes a gente vê até em igrejas evangélicas, né? Chama o irmão de Rebeca, a irmã de Rebeca, chama o homem de Abraão. Eu já vi isso numa igreja evangélica. E até já vi uma igreja evangélica que eu fui uma vez. Essa igreja até não permitia as mulheres subir no púlpito, porque diz que Paulo não deixava a mulher subir em púlpito. E aí eles colocavam, a mulher sentava de um lado e o homem do outro. Do lado que sentavam as mulheres, eles colocavam Abraão. E do lado Sara, e do lado do que sentavam os homens, eles colocavam Abraão. Eu não sei, isso aí me parece que é mais um fetiche deles, né? Um slogan deles. Não sei explicar exatamente por que eles fazem isso. Rapaz, é uma rolaiada, né? É uma coisa absurda, gente. Tentam de todo jeito denegrir a palavra de Deus, tirar a centralidade do evangelho, colocando absurdos aí para confrontar, para enganar. Por isso que a gente faz questão de trazer essas lives de estudo, irmãos, porque são assuntos que às vezes você não vai ouvir na igreja, né? Você não vai ouvir por meio de muitos, porque na verdade tem que ser preparado para falar desse assunto. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Mauro, que já é apologista há mais de 20 anos aí, conhece e tem nos ajudado muito, né? Muitas pessoas têm me procurado no direct falando sobre isso, né? Está sendo ajudado, né, por meio das lives, porque são assuntos que muitos não conhecem e estão conhecendo agora aqui, né? Nós já falamos do Testemunho de Jeová, falamos da maçonaria, hoje estamos falando dos mórmons, ainda vamos falar sobre religiões orientais e vamos fechar com o adventismo, pastor Mauro? Vamos. Deixa eu só falar uma coisa que eu estou lembrando aqui. Os mórmons creem em três reinos. Um é o reino celestial, que para eles é o reino mais elevado, né? O outro é o reino terrestre. São 3 níveis para eles. Que é de acordo com as autoridades dos mórmons, esse reino está reservado para os não mórmons, mas que são moralmente limpos. E aí tem o reino que se chama telestial, que seria o mais baixo nível, né? 3º nível. E segundo o que eles falam, a maioria das pessoas vai para esse reino telestial, que é o mais baixo. Meu Deus, absurdo. O Carlos está perguntando, pastor, eles fazem orações ou rezas? Tem rezas? Faz oração, principalmente oração para você receber o ardor no peito do anjo Moroni. Carlos, cuidado com eles aí em Betim, hein? Vão querer que você faça a oração para receber o ardor no peito, né, pastor Mauro? Isso aí um dia, quando eu morava em Tupã, eu recebia a visita de 2 mórmons na minha casa. Um americano e um brasileiro, né? E o portão da minha casa, ele tinha garagem. Quando você
pessoa entrava, você já podia trancar ali, né? E eu tranquei eles lá. E aí comecei a conversar com eles, eu peguei a Bíblia, né? E ele falou para mim assim, pera aí um pouquinho, vamos fazer uma oração para o senhor receber o ardor no peito do anjo Moroni. Aí eu falei, não, pera aí, vamos ler a Bíblia. Aí ele falou assim, não, mas a Bíblia não é tão importante agora, o mais importante... Eu falei, não é importante, aí comecei a ler textos. Salmo 138, verso 2, Salmo 119, verso 89, aí eles ficou incomodado, né? E eles não tinha como eles sair. Aí ele falou, não, a gente vai ter que andar, a gente tá meio apertado de serviço, mas eu vou trazer uma pessoa aqui para conversar com o senhor, eu tô esperando essa pessoa até hoje, eles não voltaram, né? Não é fácil não, hein? Obrigado, Margarete, aí pelo comentário. O Juan está colocando que achava que os adventistas tinham o mesmo entendimento que nós evangélicos. No caso, não são? O senhor quer responder? Quer responder para ele, pastor? Não, a doutrina adventista é totalmente diferente da doutrina ortodoxa cristã. Bem diferente. Algumas coisas eles pensam iguais, sim. Mas por exemplo, os adventistas têm uma doutrina que é única, exclusiva adventista, que chama juízo investigativo, que quando a gente for falar aqui eu vou explicar o que é. Certo. A Margarete colocou que ardor no peito é ansiedade, gases, problemas cardíacos. Tem que ficar esperto com esse povo. A Neuzirene depois aqui, nunca vi aqui esse pessoal. Se eu encontrar, já sei o que eu vou dizer. Aí você está vendo como é importante fazer essas lives, irmãos, porque a gente precisa conhecer, né, as seitas e heresias, porque, infelizmente, eles estão entrando dentro das igrejas, tem cristão colocando eles para dentro, né, conversando com eles, chamando de irmão, dando a paz, e esse povo não tem nada de cristão, viu? Fica esperto, porque o negócio é sério. Se eles falarem que preciso receber oração, se eu receber livros e eu não quiser receber essa oração do anjo, o que devo fazer para ser educado? Como que eu devo me portar? Ou como eu devo receber essas pessoas, né? A Bíblia tem um conselho muito bom lá em primeira carta do apóstolo João, diz que se alguém te visitar e não tiver a mesma doutrina, para você nem receber em casa. E é claro que lá o texto está falando sobre os gnósticos, mas se alguém não tem preparo e não conhece a doutrina, não sabe filtrar, é melhor nem recebê-los em casa. Porque eles são muito persuasivos, são ardilosos, né, que é característico dos adeptos das seitas, né? Então é melhor nem receber. A Milena colocou que o ardor é o que vai sentir quando chegarem no inferno. Para eles não creem em inferno, né? Para eles tem os 3 níveis que eu falei: o celestial, o terreno celestial e o telestial, que seria o nível mais baixo. Eles não creem na doutrina do inferno como nós cremos, não. O Carlos está falando que em Betim tem um templo muito grande e bonito. Fica esperto, Carlos, que eles vão bater aí na sua casa aí, hein? Fica tranquilo aí, já se prepara, anota os pontos aí, porque é muita heresia. E são universalistas, pastor? O pastor Robson colocou que eles são universalistas aqui. Não, né? No caso aí sim, porque embora eles não creem que todos vão para o mesmo nível, mas que todos alcançarão, né, a salvação. Não é o universalismo, teísmo aberto que é pregado aí, né? Teísmo aberto tem uma outra vertente que diz que todos serão salvos porque Deus é amor. Mas eles têm um viés universalista, sim, porque eles acreditam que são 3 níveis, né? Embora tenha um nível mais elevado, que é o celestial, o terreno, e o telestial, que é o nível mais baixo. A Igreja Católica, Leandro, ela tem o purgatório, né? Que seria, segundo os católicos, seriam pessoas que não tiveram tempo de confessar pecados veniais, são aqueles pecados menores, e morreu, e aí ele vai para um lugar, no purgatório, para ele poder se purificar. Cada vez que você dá esmola ou você faz uma oração para eles, as chamas vão diminuindo. Você joga água nas chamas. Nós sabemos que tem a igreja local de Witness Lee, ela tem um lugar lá que é parecido com o purgatório, que chama Trevas Exteriores, que é um lugar que a pessoa... Você sabe, né? Que as pessoas vão lá para maturar. Aí você pergunta para eles onde é as trevas exteriores. Eles não sabem responder onde fica. Na verdade, até a gente vai falar, eu acho que na próxima semana, falar sobre
religiões orientais, e aí vai entrar a questão da igreja local de Itnisli, o unicismo, por aí vai, né? A igreja do Reverendo Moon, e por aí vai, que nós vamos falar sobre isso na nossa próxima live, na próxima segunda. E tem mais algumas outras lives que a gente ainda vai fazer sobre seitas e heresias. Se você tiver dúvida sobre qualquer grupo pseudo-cristão aí, que ainda a gente não falou, por favor, coloca nos comentários aí, a gente vai passar para o pastor Mauro para ele destrinchar isso aí para a gente, para nos ajudar a ter um conhecimento. Essas lives são feitas justamente para ajudar você que é cristão, que ama a palavra de Deus, saber se proteger desse tipo de coisa. Infelizmente, hoje em dia, tem muitos que estão nos cultos e não estão preparados para orientar quanto a essas circunstâncias, né? Essas situações aí. Então, a gente procura tentar trazer uma palavra de ensino realmente para os irmãos se protegerem desse tipo de gente, né? Que talvez você vai ser contatado por algum deles aí e tem que saber responder com certeza sobre essa questão dos mormons, né? Ô, Leandro, Oi? A primeira carta do apóstolo Pedro, né, capítulo 3, versículos 15 e 16, diz que você tem que estar preparado para responder com mansidão acerca da esperança que há em vós, né? E eu estou lembrando aqui também que eles pregam, eles têm uma doutrina parecida com os espíritas, porque para eles o perdão só pode ser alcançado através de boas obras. Quer dizer, eles anulam o sacrifício vicário de Jesus, a graça de Deus, e colocam que a pessoa precisa fazer boas obras para que ele alcance o perdão, né? Parecido com os espíritas. Mas essa é uma mistura, né, pastor Mauro? É um monte de coisa misturada, né? E a gente tem que ficar muito esperto com isso aí para não ser contaminado. A Margarete está colocando aqui que é muito importante, pastor, muito importante frisar mais uma vez a tradução das Bíblias. Realmente somos muito prejudicados com leituras errôneas devido à má tradução. O comentário do senhor da leitura de Coríntios foi ótimo, né? O pastor, eu tenho sido procurado aqui falando sobre isso, né? As pessoas têm tido muita dificuldade de entendimento justamente porque tem muitas traduções aí, eles têm certas dúvidas, né, com relação a isso. A gente até vai marcar no final das lives das seitas e heresias, que a gente vai fazer mais algumas, o senhor falar só sobre traduções, né, sobre a questão da tradução, a versão revista e corrigida, a versão revista e atualizada, Bíblia da Jerusalém, e por aí vai, todas as traduções para não ter problema. A Margarida está falando crítica textual, né? Crítica textual. Crítica textual, exatamente. A crítica versão da Bíblia da Mulher cheia de erros também ela está colocando. Tem que tomar muito cuidado com rodapé de Bíblia, porque rodapé de Bíblia não é Bíblia. É a ideia do comentarista, né? Então, os textos manuscritos que são mais confiáveis, dizer assim, né? Eu estou falando do Novo Testamento, que a gente está falando de 1 Coríntios, eles são chamados receptos, né? Ou bizantinos, que vêm daquela região onde ficavam as igrejas da Ásia, mais especificamente da escola de Antioquia. Porque os manuscritos que vieram, por exemplo, da escola de Alexandria, que eram manuscritos no copta saídico, que é uma língua antiga do Egito, a tradução Novo Mundo, por exemplo, é traduzida a partir do copta saídico, né? Esses manuscritos eles não são tão confiáveis. Só do Novo Testamento existe mais de 5.000 manuscritos que são analisados, né? Então destoa muito. Se a gente pega as Bíblias e até as melhores traduções, como a King James, a Scofield, né, a própria Bíblia de Jerusalém, que é uma tradução católica, mas muito boa, eu tenho ela ali, ó. A gente vai perceber quando a gente lê a Torá, por exemplo, né, os textos, o hebraico mais... Não o hebraico massorético, né, que utiliza vogais. O hebraico mais antigo, o hebraico bíblico mesmo, você vai perceber que tem muita coisa. Esse dia atrás, Leandro, eu estava lendo um texto aqui na Torá, e o texto da Torá fala para a mulher que ela tem que deixar a unha crescer. Eu peguei na King James e outras bíblias aqui, é uma passagem que tem que a mulher deveria deixar a unha crescer, eu não vou explicar por que aqui agora. Os textos das nossas bíblias dizem que a mulher tinha que cortar a unha.
Então você percebe que tem uma discrepância muito grande, embora nós tenhamos boas traduções. Mas quando você vai perceber nas cópias dos originais mesmo, né, nos textos gregos, você percebe que tem uma bastante discrepância. É um absurdo, né? Assim, por exemplo, tem até uma passagem lá de Jó, no capítulo 1. Até o senhor que me explicou isso aí, eu fui mais a fundo lá da questão dos banquetes dos filhos de Jó, né, de Jó, lá no capítulo 1, que a tradução original dá um contexto completamente diferente daquilo que é, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, principalmente quando tem algumas palavras que talvez aquilo ali não é a realidade do que o texto está querendo trazer, né, pastor Mauro? Inclusive, eu não sei, né, eu vou lançar aqui, depois as pessoas podem pesquisar, mas quando a mulher de Jó diz para ele, amaldiçoa o teu Deus e morre, amaldiçoa a Deus e morre, na verdade, no texto original, ela diz assim, abençoa a Deus e morre, ok? Só que aí tem todo um contexto, que eu não vou explicar aqui agora, para a gente explicar por que foi traduzido por amaldiçoa o teu Deus e morre, a Deus e morre. Na verdade, no texto original, está escrito lá, abençoa a Deus e morre. O negócio é profundo, né? Então tem que ter muito cuidado com tradução de Bíblia para não ter problema, né? A Neuzelena até colocou que acha bonita a atitude dos testemunhos de Jeová e triste que eles não pregam o evangelho de Jesus Cristo. Isso é até um alerta para as igrejas cristãs, né, pastor? Porque Mormon, testemunho de Jeová, eles vão mesmo, prega outro evangelho, engana as pessoas. Muitas vezes os cristãos estão dentro de quatro paredes aí, esperando o tempo passar, né? Eles não brincam com isso, né? Nessa parte eles são disciplinados, mas aí tem um porquê, né? Eles não são convidados a fazer evangelismo como nós. Eles são pressionados. As testemunhas de Jeová, por exemplo, elas destituem a pessoa de cargo, chama de servo negligente se eles não cumprirem as horas. Eu já vi muito testemunho de Jeová de bar de árvore, sol bem quente, esperando passar a hora para ele poder dar relatório depois lá, porque senão ele é rebaixado de cargo. Verdade. Pastor, com relação à forma deles trabalharem aqui na América do Sul, principalmente aqui no Brasil, antes não tinha tanto Mormon, né? Agora que começou a ter mais, assim, eu tenho visto mais deles. O trabalho deles, a sede deles é nos Estados Unidos e eles, os missionários, todos saem de lá? Todos de lá, sede nos Estados Unidos, e eles enviam os missionários, cada um vai para um país, chega lá e discipula alguém daquele país, e aí eles vão para a cidade, chega lá, uma família adota eles, e fica lá os dois. A hora que daquela cidade, daquele país já está bem discipulado, aí o americano vai para outro lugar, para outra cidade, deixa aquele lá, e ali eles vão plantando as igrejas, né, os trabalhos. Uma outra coisa importante, Leandro, que eu quero pontuar aqui, é que segundo os mormons também, eles não crêem que Jesus tenha sido gerado, né, pelo Espírito Santo. Para eles, aliás, que no caso Maria, ela não teria concebido Jesus pelo Espírito Santo, né? De acordo com eles, não. De acordo com eles, Jesus ele foi gerado pelo Pai. Ok? Porque eles pegam aquele texto lá de Hebreus 1 que fala, eu hoje te gerei, né? Mas é porque o texto de Hebreus diz o seguinte, que Jesus ele é proveniente do Pai. Ele vem do Pai, mas, entretanto, ele é gerado, sim, pelo Espírito Santo no útero de Maria. Eles não creem nisso. Entendi. Vamos falar assim, eles misturam muito, eles usam o texto fora do contexto, versículos isolados, para argumentar a questão que está no livro dos Mormons. Eles dizem que Jesus teria sido gerado por um pai mortal, né? Que ele vem lá do pai, mas ele seria gerado por um pai mortal, porque homens mortais são gerados por mortais, eles dizem. Meu Deus. Irmãos, alguém tem mais alguma pergunta sobre o tema de hoje? Ficou esclarecido sobre o que é o mormonismo e o livro dos Mormons? Se você tiver mais alguma pergunta, por favor, sinta-se à vontade para fazer, para que o pastor Mauro fale sobre o que você achar que deve, alguma pergunta que está aí te incomodando, que você queira fazer, ainda a gente tem alguns minutos ainda.
Ô, Leandro. Oi, pastor. Isso daí chega a ser uma heresia até repulsiva, né, o que eu estou falando, porque, segundo eles, o pai, né, em carne e osso, teria tido relações sexuais com Maria. Então, às vezes a gente explica assim, de um modo mais, usando um eufemismo, né, mais brando, e as pessoas não percebem, mas o que nós estamos falando aqui trata-se de uma heresia muito grande e que chega a profanar aquilo que é santo. Então, os mormons não podem ser considerados como cristãos, né? O pastor Robson está colocando, Jesus teria vindo ao mundo para ter seus próprios adoradores também, né? Eles dizem isso também. É muita coisa, né? O pensamento deles tem muita coisa aqui que a gente está, na verdade, só sintetizando mesmo. Certo. A visão que eles têm, então, é completamente fora. A Milena está perguntando se os adventistas são seita. Bom, se tiver árvore da vida e árvore do conhecimento em outro planeta, né, pastor Mauro? Segundo a Ellen White, né, existe... Cada planeta tem uma árvore da vida. Essa conversa, né? E ela teria ido em 12 luas, né, de Saturno, e ela viu Enoque lá. Meu Deus. Então é seita, pastor? Infelizmente, né, a gente até acha até bonito os louvores adventistas, a disciplina deles, a dedicação, mas infelizmente é uma seita, sim. Meu Deus. Tá, nós vamos fazer uma live, não sei se uma live vai ser suficiente para falar do adventismo, né, pastor? Passar por um juiz investigativo. A gente já falou sobre a imortalidade da alma, mas também é um tema que eles falam, né? Até a gente sabe que o negócio é bem complicado para falar assim, e a nossa live é voltada por mormonismo, mas os adventistas têm, sim, ensinos sectários, e quando fala sobre essa questão da árvore da vida e árvore do conhecimento em outro planeta, aí é para acabar, né? Crer nos escritos de Ellen White, aí é demais. Pô, acima da Bíblia e tudo mais. Falam que não, mas fazem, então a gente sabe disso, né? Então é complicado. Então até eu vi um vídeo, acho que até a Michelle, não sei se a Michelle está aqui, ela mandou um vídeo para mim dar uma olhada, para eu dar uma olhada, eu fui ver realmente, com certeza. Lá, o Fernando o Fernando hoje congrega lá com o pastor Adonias, pastor Mauro, ele está colocando que realmente é uma seita. Ele veio da Adventista, né? Graças a Deus guardou e abençoou o Fernando aí. O Rony está colocando aqui, tem alguma igreja cristã que poderia ser considerada seita? Você está falando cristão ou pseudo-cristão? Aí é pseudo-cristão. Por exemplo, a congregação cristã, no caso, seria... Ela tem ensino sectário, sim, né? A congregação cristã, embora seja pentecostalismo clássico, mas ela é uma seita. E tem outros, como, por exemplo, a Igreja Unida. Já ouviu falar da Igreja Unida? Não é a Igreja Pentecostal Unida, né? Não é essa. É a Igreja Unida também, são unicistas. Tabernáculo da Fé, a Igreja Voz da Verdade, que até hoje tem cristãos aí cantando os louvores do Voz da Verdade, né? E gostam. Entendeu? Pode uma fonte dar 2 tipos de água? Tiago fala sobre isso, né? Sim. A Neuzeria está colocando. E a videira? O meu amigo Tércio, adventista, acabou de entrar. Eu sou sectário. Ô, Tércio, eu sou daquela seita que Paulo fala, viu? A Neuzelene está colocando aqui, e a igreja videira é seita? Olha, a videira, ela não é classificada como seita, assim como a Universal, a Mundial, a Igreja da Graça, mas ela tem ensinamentos sectários, sim. Inclusive, eu tenho até um manual da videira que está aqui atrás, aqui, ó. Ela tem alguns ensinamentos estranhos, sim. O Carlos está falando que aqui perto tem a igreja de uma tal de apóstola. Deve ser a apóstola Sol, né? Que você está falando, né? Aquela é outra herege, né? Adora anjo. Até pastor Mauro, tem que ficar muito esperto com essa questão de anjo, falar que tem visão de anjo, esse negócio todo aí. Isso baseia-se muito em ideias sectárias de seita, né? A Milena está perguntando se a Nazareno é seita. Não. Isso aí já... A igreja do Nazareno, pastor Mauro.
Não, a Igreja do Nazareno não. A Igreja do Nazareno é uma igreja sadia. Ela entrou um pouco no movimento neopentecostal, mas ela ainda... inclusive, eu não sei se muitos sabem, Leandro, a Igreja do Nazareno, ela é uma das igrejas que mais consegue levantar apologistas para defender a fé arminiana. Sim. Sabia disso? A Igreja do Nazareno. O Fernando está colocando, pastor, veja que interessante, aqui em Linhares tem igreja evangélica Irmã Sheila, mas da Ubanda, quando está cheio de neopentecostal, está cheio de... O pastor Robson colocou, pastor Mauro, nos fale da diferença entre heresias e movimentos sectários. Pastor Robson, isso daí é o seguinte, a palavra heresis, né, heresia, significa preferência. E aí a gente aparece no Novo Testamento, né, como preferência. E aí acaba sendo traduzido também por seitas. O movimento sectário, ele pode surgir dentro de qualquer religião. Por exemplo, dentro do judaísmo, existem seitas, movimentos sectários, dentro do próprio judaísmo. A gente pega, por exemplo, os dias de Jesus, existia pelo menos 3 seitas principais. Tinha outras, né, os herodianos, os zelotes, mas tinha, por exemplo, os fariseus, Paulo fala, né, eu era da seita dos fariseus, tinha os saduceus e tinha os essênios. Então, o movimento sectário, ele pode surgir em qualquer lugar, né, por exemplo, ser levantado em qualquer lugar. O pastor Robson está dizendo, toda seita que se preza tem que ter um anjo no meio. Geralmente eles enfatizam muito o profeta deles, né? E também apareceu um anjo, eu tive uma visão, é muito fundamentado, o nascedouro e criadouro de seitas é muito fundamentado em empirismo, que são experiências pessoais. A experiência pessoal, o cristão pode ter, só que ele nunca pode colocar como doutrina, não é? O Tércio está falando ali, a Assembleia de Deus do Sétimo Dia é uma seita. Tércio, eu nem sabia que tinha isso, tem essa igreja? Eu nem sabia que tem, Tércio. Agora, Tércio, você sabe, né, a gente tem liberdade para falar, o Tércio, na verdade, é uma pessoa que a gente tem um bom relacionamento com ele, né? O que estraga, na verdade, eu vou usar essa expressão bem simples aqui, o que estraga o adventismo é a Ellen White. A verdade é essa. Se eles deixassem a Ellen White um pouco do lado e eles não sustentassem essa doutrina do juízo investigativo, daria para passar muita coisa. Porque o juízo investigativo, por isso que eles dependem, por exemplo, Leandro, da mortalidade da alma. Eles são mortalistas. Porque se cair a doutrina da mortalidade da alma, dissolve o juízo investigativo. Você entendeu? Certo. Então, voltando só para a questão que o pastor Robson colocou, um movimento sectário, ele pode surgir em qualquer lugar, independentemente se ele está dentro de uma religião ou não. Né? Qualquer movimento. O sectarismo é o quê? É um pensamento, alguém que tem um pensamento, que funda um grupo ali, e ali ele vai implantar as doutrinas dele. A heresia é o seguinte, é quando um tipo de doutrina ele é pregado ou ensinado que não está de acordo com a teologia ortodoxa, ou com aquilo que a Bíblia ensina. Aí vem a palavra heres, né? Significa preferência, escolha, preferência. Ele escolhe um tipo de doutrina para ele seguir, né? Sim, a Milena está perguntando se a Assembleia de Deus Madureira é seita. Não. Tem que diferenciar o que é seita, né? Bem claro para entender. O pastor Mauro já explicou que algumas vezes não é seita. E uma igreja pode... Aqui a Margarete está colocando. Uma igreja pode começar muito bem e terminar como uma seita? As cartas das igrejas de Apocalipse nos deixam claro isso? Pode, às vezes ela, por exemplo, tem uma seita que chama a Igreja da Santa Vó Rosa, ok? Igreja Apostólica Santa Vó Rosa. A Igreja Apostólica, aí eles falam da Santa Vó Rosa. Essa igreja, no passado, ela era uma igreja evangélica. Inclusive, eu até conheci um presbítero que trabalhou junto com a Vó Rosa. A Vó Rosa era uma senhora piedosa que trabalhava dentro dessa igreja. Ela morreu num acidente de carro lá em Poá depois, né? Perto da Grande São Paulo. O problema é que depois que a Vó Rosa morreu, aí as pessoas que estavam lá começaram a divinizar ela, né? Começaram a idolatrar ela. E aí surgiu, você olha um adepto da Igreja Apostólica, que é da Santa Vó Rosa, você pensa que eles são evangélicos.
começou bem e terminou mal. É igual no caso, quando você vai ver Paulo falando, né, de alguns obreiros, Demas, por exemplo, ele fala, Demas, meu cooperador. Segunda vez, Paulo fala, Demas, só. Terceira vez, Paulo fala, Demas me abandonou e amou o presente século. Começou bem e terminou mal. É melhor não começar tão bem e terminar bem, né? É verdade. O Carlos, o Rony colocou, meu Deus, eu achava que o grupo da Voz da Verdade era cristão. Deixa eu explicar aqui, o pastor Mauro vai fazer uma live sobre o unicismo, né? A diferença de crer nas três pessoas da Trindade e o unicismo, que no caso é o que o grupo Voz da Verdade crê, né, pastor? Vamos fazer uma live só disso daí para ficar claro essa questão. Batizam só em nome de Jesus, né? Eles têm algumas crenças bem estranhas, né? O Voz da Verdade. Certo. O Carlos está perguntando, como é o processo de conversão que o pessoal mormon faz? Tem algum ritual, pastor Mauro? Não, o que eles fazem é evangelizar a pessoa, né? Começa a discipular ele com o livro de Mórmon, depois ele passa pelo batismo, eles ensinam a fé para ele, fé, batismo, aí vem a questão do perdão pelas obras, o dízimo também é muito enfatizado por eles, né? Aí o batismo no Espírito Santo, que eles também acreditam, falar em línguas, né? O ardor no peito do anjo Moroni, é basicamente isso. Meu Deus. Olha que absurdo, né? A Neuzelene colocou que essas notícias tristes me motivam a ler a Bíblia mais vezes. Pode ter certeza, viu? Que realmente a gente tem que ler muito a Bíblia, estar pronto, né? Como bereanos, não é confiar em tudo aquilo que nos falam, tem que tirar a prova para ver se realmente isso aí é Bíblia. Leandro, o Tércio está fazendo uma pergunta aí, por que centenas de pastores e membros evangélicos se tornam adventistas? Ô Tércio, você me conhece e você sabe que eu não tenho dificuldade nenhuma para falar sobre isso, porque são despreparados. Nunca foram assembleianos e nunca foram pastores da Assembleia de Deus. São pessoas neófitas que não se preparam, como a moça que falou anteriormente aí, né? Que isso acaba motivando ela a ler a Bíblia. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Jesus falou para os saduceus, vós errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 6:4 diz assim, ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Então a única maneira de uma pessoa se livrar dos ensinamentos sectários ou dele ser atraído pelo ensinamento sectário é ele conhecendo as Escrituras e ele tendo convicção da doutrina, da teologia que ele crê. Ok? A teologia tem que ser sadia e a doutrina tem que ser sólida. Eu, por exemplo, não tenho dificuldade nenhuma, até falei isso com o Testemunho de Jeová essa semana, de colocar a doutrina que eu creio em pauta. Porque Paulo diz, eu nada posso contra a verdade, senão pela verdade. A verdade, ela fica de pé sozinha. A mentira, você costura, faz show pirotécnico, malabarismo, ela acaba caindo. Agora, esses que você fala, Tércio, embora eu também conheça alguns adventistas que acabaram vindo para a Assembleia de Deus, são pastores que nunca foram assembleianos e que nunca conheceram mesmo e não tiveram convicção na doutrina que eles crê, porque senão eles jamais teriam ido. Mas não é só questão de assembleiano, não, pastor. E outro, que nem, assim como tem membros de igrejas evangélicas que se tornam adventista, tem adventista. O Fernando mesmo que estava aqui era adventista e deixou de ser. Quer dizer, isso aí é uma questão de conhecimento escriturístico, bíblico, e é o que eu estou falando, nós vamos ter uma live específica para falar do adventismo, para ficar claro isso daí, essa questão. Né? E agradecer a Deus também pela vida do Tércio, que sempre que o Tércio entrou aqui, ele nunca foi mal educado, nada disso, sempre tratou na perspectiva do respeito, e louvado seja Deus pela sua vida, Tércio. A gente pensa que as pessoas precisam aprender a ser respeitosas, principalmente com relação a certos assuntos aqui, principalmente na internet. Pastor Mauro, com relação ao mormonismo, ficou claro? Tem mais alguma coisa que o senhor queria ponderar? Não, para mim já está, eu acredito que já ficou bem sintetizado, né? Só ratificando aí. O Tércio já é uma pessoa que a gente conhece há muitos anos e, inclusive, ele foi até meu aluno na escola teológica lá em Tupã, né? E é uma pessoa que a gente conversa muito por WhatsApp, vários assuntos, né? Sempre de maneira muito respeitosa.
E o pastor Robson está citando aqui os nestorianos e os montaneses, os arianos, foram considerados hereges, sim, pastor Robson. Inclusive, Ário, ele teve debates muito ferrenhos, né? Porque ele era da escola de Alexandria. Inclusive, essa doutrina que Jesus foi criado por Jeová, ela vem de Ário. É uma doutrina ariana. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? São seitas do passado, sim. Pessoas que destoaram, né, dos ensinamentos ortodoxos. Sempre existiu, né, pastor Mauro? Isso fica bem claro. As seitas, elas vêm acompanhando, né, os ensinamentos ortodoxos durante toda a história da igreja. É muito antiga. Com certeza, e agora, irmãos, por que a gente volta a frisar? Por que é importante a gente estudar esse tipo de coisa? Porque agora, nos tempos finais, aproximando-se a vinda de Jesus, as seitas vão aparecer cada vez mais, os ensinamentos sectários vão começar a aparecer também, a ponto que, se você não tiver discernimento de Deus, você pode correr o risco de ser enganado aí por uma doutrina falsa, por um ensinamento falso. Né, pastor Mauro? Exatamente, porque a multiplicação e a proliferação das seitas é um assunto escatológico. Faz parte da escatologia bíblica e é um grande sinal, a apostasia, a proliferação das seitas, da proximidade da vinda de Jesus, né? Vamos nos preparar que Jesus está voltando. Isso é a verdade prática, né? Então, pastor, antes de terminar, o senhor queria falar um pouco sobre o CETEMA. A gente tem mais alguns minutos para deixar esse espaço para o senhor falar sobre o CETEMA e também na próxima segunda-feira, está de pé lá o sorteio das aulas de introdução à teologia, pastor Mauro? Tá de pé. Então, o CETEMA, só para a gente terminar, é o Centro Educacional e Teológico Ministério Apologético, né? É uma escola teológica, eu sou o presidente já há alguns anos, né? Está inerente à nossa igreja aqui, e nós temos cursos ali, uma gama de cursos, né? Curso na área teológica, apologética, curso de capelania, de várias vertentes, né? E você pode entrar lá no site www.admapologético.com.br. A gente disponibiliza vários tipos de cursos. Como o Leandro está falando aí, a gente vai disponibilizar 3 aulas, né, introdução à teologia, 3 aulas grátis, para quem quiser ser aluno do CETEMA. É isso, né, Leandro? É isso mesmo. E aí a gente tem vários tipos de cursos. Por exemplo, se você quiser ficar bem inteirado do que é apologética cristã, né, religiões e seitas, eu tenho um curso que eu disponibilizo em 3 módulos. Módulo 1, 2 e 3 é um curso completo de apologética cristã, né? A gente pode fazer um preço bom e dar um desconto bom. E tem outros cursos lá, curso de escatologia bíblica, curso de teologia básico e médio, cursos voltados para a área de missões, encontro de casais, em várias áreas tem os cursos lá do CETEMA, tem o nosso canal no YouTube, Assembleia de Deus, Ministério Apologético. Amém. Então, na próxima segunda, a gente vai estar verificando aí para sortear as pessoas que vão participar dessas aulas de introdução à teologia aí. Quem está participando diretamente aqui das lives de estudo com certeza vão ter essa oportunidade. Pastor, para terminar, a Margarete está perguntando aqui, pastor, esse arianismo tem a ver com a raça dita como superior de Hitler? Não, nada a ver. Ário é uma outra pessoa, né, que faz parte lá da idade média da igreja, lá para trás, né? Aliás, lá pelo 4º século, se eu não estou enganado aqui agora, não estou bem lembrado, que ele acabou sistematizando algumas doutrinas, inclusive essa, foi muito combatido, né, pelos pais da igreja, sobre Jesus sendo criado por Jeová. A raça ariana que Hitler pregava era uma supostamente uma raça pura, né, que da onde teria surgido o povo germânico, a Alemanha, os austríacos, as pessoas que falavam o alemão, né?
E aí depois ele fez até uma propaganda, usou lá a máquina alemã lá para fazer propaganda, escolher bebês lá que, segundo ele, eram da raça pura, mas essa raça que Hitler fala nunca existiu, né? Certo. Acho que a pergunta tá respondida. A Neuzirene está perguntando aqui sobre o Dunamis, se é um movimento, se é uma seita. Eu acho que é um movimento neopentecostal, né, pastor Mauro? Não, essa palavra Dunamis é uma palavra grega, Poder, né? Poder, Dunamis, dínamo, Dunamis. Ela se traduz por dínamo e por dinamite, que é um gerador de energia, né? O poder. Quando se utiliza a palavra poder no Novo Testamento, é a palavra Dunamis. Eu não conheço esse movimento que está falando, pode ser que seja... Na verdade, é um movimento que até é voltado mais para jovens, né, e tudo mais. Depois eu passo para o senhor dar uma olhada, né? Pelo que eu conheço, assim, o rapaz, o pastor lá, o Theo, ele é evangelista, sai evangelizando os jovens e tudo mais. Acho que é isso mesmo, porque aqui em Barretos tem na Assembleia de Deus tem um movimento que chama Power Dunamis aqui, né, com os jovens mesmo. É isso aí. Não é seita não, viu, Neuzirene? A aula da semana passada está salva na página. Oni, está salvo sim, você pode acompanhar tanto lá no canal do Pastor Mauro no YouTube, se não se inscreveu, se inscreve lá no ADM Apologético, está salvo lá, e a semana passada eu ainda não postei ainda aqui no canal no Amor do Calvário, mas lá no YouTube você consegue ver a aula na página do Pastor Mauro, que já está lá. Nós falamos sobre a maçonaria, tá bom? Tem mais alguém? Tem sugestão aí, do pastor Alves também, para a gente falar sobre G12, né? Vamos falar. Obrigado, viu, pastor? Um tema muito bom, vamos falar sobre G12, sim. Então, a gente vai, a semana que vem, bem provável que a gente vai falar sobre religiões orientais, igreja local, Reverendo Moon, Seixo Noyer, essas coisas assim, né, pastor Mauro? Vamos entrar nesse mundo das religiões orientais. Depois a gente vai falar sobre o Adventismo, sobre o Espiritismo evangélico, que tem muito hoje também, que a gente quer falar sobre isso, sobre o G12, e tenho certeza que vai ser bênção para aqueles que nos acompanham. Agradecer a Deus pela vida do pastor Mauro aí, por sempre estar aqui para nos ajudar nesse período, nesses estudos. E tendo alguma dúvida, pode nos procurar. Se eu não tiver como responder, vou passar para o pastor, tem muito mais experiência nessa parte que eu, e aí, com certeza, Deus vai usar o pastor Mauro aí para poder responder para vocês sobre qualquer assunto. Eu sou aluno também, estou aprendendo bastante com o pastor sobre muita coisa, né? Tenho certeza que os irmãos também. Bom, não tendo mais nenhuma pergunta, suas considerações finais, pastor, e ore por nós aí, para a gente continuar firme aí, porque, com certeza, as pessoas não... Tem muita gente que não gosta desse tipo de live. Não, isso aí é normal, né? Mas é por isso que tem que ter a apologética cristã, né? Sabendo que fui posto para a defesa do evangelho. Isso aí é necessário ter. Deus abençoe a todos, quero agradecer, né? E por esse privilégio, e orar nesse momento, se você me permite. Amém. E eu acredito que Deus tem muitas coisas ainda para realizar através dessas lives, né? Vamos orar. Pastor. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse momento que o Senhor preparou para nós tratarmos assuntos que são imprescindíveis, Senhor, a respeito do teu reino, da tua palavra, e que o teu nome sempre seja glorificado. Que nós possamos sempre procurar entender a tua palavra como ela é, porque a tua palavra está acima de todas as coisas. Abençoa cada pessoa que participou, Leandro, sua família, dá-nos uma noite tranquila, de paz e de bênção. Continua conosco e nos prepara para o momento da tua vinda. No nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém. Pastor Mauro, obrigado mais uma vez, Deus abençoe. Um abraço a todos aí da Assembleia de Deus do Ministério Apologético, irmão Roberto, esposa, família toda. Deus abençoe. Deus. Nós, vocês que nos acompanham aqui no canal Amor do Calvário, queria agradecer mais uma vez a presença de todos, Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada, cheia de amor de Deus, que Deus possa continuar falando contigo por meio da palavra de Deus. Nunca substitui a Bíblia por nenhum outro livro. A Bíblia é insubstituível, ela é infalível,
e toda ela é inspirada por Deus. Deus possa abençoar a sua vida, agradecer ao Rony pelo comentário, que Deus abençoe, que todos, Categoros, Senhor Divino, todos os irmãos Divino, todos aqueles que estiveram conosco nesse período dessa live de estudo. Deus abençoe a sua vida e nunca se esqueça. Jesus é o centro do Evangelho. Deus abençoe a todos.